Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Gênesis 13. Gênesis 13, versículo de número 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Amém. Nós estamos estudando ao longo dessas últimas terças-feiras a respeito desta visão que Deus vai dar a Abrão. E mostramos aos irmãos, já nas terças-feiras passadas, de que a nossa visão determina a nossa ação. Nós somos movidos a sonhos, a projetos. E acabei de dar avisos aí de dias pela frente. Somos movidos a isso, a gente é motivados por aquilo que vem no amanhã. Imagine os senhores, se a gente soubesse, por exemplo, que amanhã, meio-dia, vão visitar a sua casa, vai chegar aqui o SAMU, e você vai sofrer um infarto, vai cair e vai morrer. Imagine só como seria isso, né? Pode acontecer, mas que bom que a gente não sabe. Então a gente faz projetos e planos para amanhã, para depois de amanhã, para o final do ano, para o ano que vem. Olha, para o ano que vem, por exemplo, esses dias eu até falei com o Fábio, com a Cris, nós teremos o Congresso das Irmãs em abril, e vai estar aqui o pastor Ângelo Galvão pregando em abril. Dos jovens, que nem aconteceu desse ano, né? Vai ser em agosto, e vai estar o pastor Elias Torralbo pregando o ano que vem. Então, enfim, a gente já tem projeto para o próximo ano. Somos movidos a isso. O dia que a gente perder esta visão, o dia que a gente perder essa condição de olhar o amanhã para viver ele, a vida perde o sentido. Abraão, ele recebeu de Deus essa graça ao ser chamado por Deus, e Deus lhe deu algumas visões. E eu mostrei aos irmãos que a visão que Abraão teve impactou ele, incomodou ele e moveu ele. E eu disse terça-feira passada que a nossa intimidade com Deus é que determina a nossa visão. Quanto mais íntimo de Deus, a gente começa a ver coisas que os olhos humanos não conseguem ver. Não estou dizendo da gente ser íntimo para começar a ver, olhar na pessoa e fazer uma radiografia da pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de visão de coisas que vão engrandecer o reino de Deus. Jesus deixou bem claro que já não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas chamaria de amigos, porque os servos não sabem o que faz o Senhor, mas os amigos sabem. Então poderíamos fazer uma pergunta esta noite: como anda o nosso nível de amizade com Deus? No caso de Abraão, Deus entra na tenda dele, fala com ele, tira ele para fora, depois mostra para ele quando ele se aparta de Ló. E enquanto Abraão está desesperado olhando o que Ló escolheu e o que sobrou para ele, Deus lhe visita e lhe aquece o coração e lhe mostra que aquela terra seca de pedras, montanhas, é uma terra que mana leite e mel. A nossa intimidade com Deus é que vai mostrar para nós como vai ser o nosso amanhã na vida espiritual. Não tem como a gente separar a nossa vida ministerial,
a nossa vida cristã, a nossa vida do dia a dia com a nossa vida secular. Amanhã você vai levantar cedo e vai para o trabalho, mas continua crente. Se você tem um ministério, você não deixa o ministério em casa e vai para o trabalho. Não tem como separar isso tudo, porque tudo é o conjunto da obra. Só que quando você tem intimidade com Deus, Deus vai lhe mostrando, vai lhe dando visões, vai lhe revelando, lhe dando visões, e visões grandiosas, daquilo que por vezes é necessário nas decisões que a gente precisa tomar. Eu contei aqui na última oportunidade, de que Deus, numa visita que fez ao meu coração dentro do carro, falou-me, mostrando-me um caminho para seguir. Entra por esse caminho. E é uma experiência que a gente já teve algumas delas. Nós vamos receber aqui agora em agosto, é agosto o Congresso da Terceira Idade, o pastor Alex Antunes. O pastor Alex Antunes era um jovem pastor, ainda hoje é um jovem pastor, mas na época mais novo ainda. E eu estava em Autônia vivendo o tempo das vacas magras, né? Tempo de dificuldade, a cidade atravessando uma fase muito difícil, a igreja também não tinha todos os recursos que a gente precisava, pouca gente na igreja. E logo que chegamos lá, o que encontramos era um quadro desesperador. A igreja numa completa destruição, pouca gente na igreja, a igreja com muitas dificuldades financeiras. E eu confesso que chegou um dia que deu um desespero, deu um sentimento assim que, não digo de desistir, mas preocupante, porque a gente via orado. Na cidade onde eu estava, tinha uma irmã pregando, e no meio da mensagem que ela estava pregando, ela desceu e foi onde estava Mara e profetizou para Mara. E disse: estou levantando vocês daqui para um povo que clama. Estou ouvindo o clamor de um povo, estou levando vocês lá. E estou tirando as pedras do caminho. Eu só fui entender o que eram essas pedras porque eu estava lá. Coincidentemente, esta mesma irmã esteve pregando lá 15 dias quando nós estávamos lá. E quando eu fui buscá-la na rodoviária mais próxima, dentro do carro, novamente Deus a tomou e ela em profecia disse: meu servo te trouxe aqui para um tempo, mas é o meu tempo. Receberás 11 convites, no 12º sou eu. E aquilo ficou no meu coração, porque, olha, você sai ferido, você sai machucado de um lugar, né? Chega numa situação daquela, meu Deus do céu, não tinha para onde ir. Eu não gosto de dizer isso, mas alguns meses que nós moramos lá, nós ficamos sem a nossa ajuda financeira, não sei se 8, 9 meses. É uma situação bem desesperadora. Era uma terça-feira de manhã, quando me toca o telefone, e um pastor diz: olha, tem 2 pastores aqui de fora, de Santa Catarina, e quer ir hoje aí na sua igreja. Já manda vir. Só que choveu à noite, e aquilo que era ruim ficou pior, porque os crentes que eram meia dúzia de crentes, chovendo, nós estávamos, sei lá, enquanto na igreja, 5 ou 6 dentro da igreja. A Sandra era desse tempo lá. Na hora do almoço, eu estava almoçando, e quando eu coloquei a comida no prato, assim, Deus desceu dentro da cozinha, acabou minha fome, tirou minha fome, e eu empurrei o prato, e a Mara disse: onde vai? Disse: eu vou sair. Para onde? Disse: não sei. Ah, como não sabe? Não sei. Mas vai para onde? Não sei. Só ouvi uma voz: entra no carro e saia. E eu entrei no carro, era um Corsinha que a gente tinha, dei partida no carro, abri o portão, saí pela avenida, cidadezinha pequena, e sem saber, uma experiência que não sei se você já teve, mas ela é assim angustiante, você não sabe o que vai acontecer. E peguei a avenida e fui andando, de repente de longe eu vi um moço,
como é que chamava o marido da Lúcia? Adriano, tinha uma empresa. E eu vi o Adriano carregando um caminhão lá. Logo imaginei, é o Adriano. Alguma coisa aconteceu com o Adriano. Eles tinham vindo recente para a igreja. Era o primeiro casal que veio para a igreja. Quando eu cheguei lá, acho que foi eles. Quando eu parei em frente à empresa dele, estava carregando uns caminhões assim. E ele veio e disse: ah, pastor, e aí, tudo bem? Tudo bem? Está indo aonde? Eu disse: não sei. Ah, mas como não sabe? Não sei. Ah, então eu vou para o senhor. Ele parou de carregar o caminhão e entrou no carro junto. E nós saímos, nós dois. E ele disse: mas que loucura é essa assim? Como? Eu não sei. Estava almoçando, Deus falou comigo. E aí saímos fora da cidade, tinha um bairro muito fraco, assim, um bairro fraco, sem asfalto. Não tinha nem como andar com o carro as ruas, de tantos buracos que tinha. E aí eu disse para ele: olha, você vê a distância da sede aqui, não tem uma congregação, rapaz. Se a gente tivesse condição de fazer uma igreja aqui, imagina que dó desse povo. Vem aqui, evangeliza. Esse povo não tem onde congregar. E quando nós estávamos voltando, chegando perto da empresa dele de volta, eu parei o carro debaixo de uma árvore. E ele disse: pastor, aquele negócio me chocou tanto, aquele negócio daquela igreja que o senhor falou. Eu disse: pois é. E eu entendi que talvez fosse alguma coisa relacionada a isso. E esse homem chorou muito. E disse assim: se eu tivesse condição, eu ia ajudar o senhor, pastor. Se eu tivesse condição, mas eu não tenho condição, eu estou falido. Eu não tenho condição de ajudar. Mas se eu pudesse, eu ajudar o senhor. E chorou. E nós fomos embora. Aí eu voltei para casa e aí deu fome de novo, eu fui almoçar. À tarde choveu, à noite fomos para o culto. Eu estava orando quando o irmão chegou e disse: pastor, entrou uma caminhonete aí e 2 pastores. Mas chuva, irmão. Mas não tinha ninguém na igreja, só nós só. Mas o rapaz estava lá. E um deles canta, hoje é pastor em São Joaquim, Santa Catarina, pastor presidente de São Joaquim. Canta. E o Alex, que é o que vai pregar no congresso do terceira idade aqui. O moço cantou, passou para o moço que ia pregar, e o moço começou a pregar uma mensagem, irmão, que com 15 minutos de mensagem, eu estava assim que eu nem piscava. Sabe aquela mensagem assim que mexe com a sua estrutura? Aquela mensagem que você nunca ouviu algo igual, você está encantado? Aí ele para, fecha a Bíblia e vira para trás e diz: pastor, eu não vim aqui pregar. Eu disse: rapaz, mas continua. Eu disse: não vim pregar. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Deus essa semana viu o seu coração. Deus viu a tristeza da sua alma. Deus viu quando o senhor reclamou dos recursos que não tem para absolutamente nada aqui. Mas eu vim aqui profetizar um tempo de prosperidade para esta cidade, para esta igreja. Pediu para estender as mãos e disse: na sua mão esquerda eu coloco prata, na sua mão direita eu coloco ouro, mas não é para ti, é para a minha obra. E um dos sinais, aí disse algo que eu havia comentado na igreja, motivando os irmãos, porque ligava os ventiladores da igreja, parecia que ia arrancar o teto da igreja, o ventilador, de tanto que barulho que fazia, e nós num grupo pequeno. E eu disse: olha, irmãos, um dia para o ar-condicionado aqui, uma irmãzinha riu lá. E depois eu disse: pastor, mas não tem dinheiro nem para pagar a luz da igreja, vai pôr ar-condicionado aqui. E até isso, Deus usou a boca dele e disse: um dia esta igreja vai ter blindex, um dia esta igreja vai ter ar-condicionado, um dia esta igreja vai ter poltrona. E a prova de que sou eu que falo: eu abrirei os teus olhos quando tudo estiver pronto. Tu estarás saindo por esse pátio e estará um carro branco parado em frente a esse templo. Descerá uma família para fazer foto e vão dizer: viemos fazer foto da igreja porque congregamos aqui há 30 anos. Eu abrirei os teus olhos e saberás que foi eu que falei. Olha, para você ser louco, para a gente acreditar nisso tudo, né? E virou-se para o moço lá, 5 crentes da igreja, mandou ele ficar em pé e disse: Deus viu o teu coração. Deus vai entrar nesse negócio e vai te abençoar. E enquanto você for fiel, Deus vai te prosperar. O dia que você deixar de ser fiel, Deus retira a mão. E a Sandra conviveu e viu que foi algo assim da noite para o dia, que enquanto aquela família foi fiel, Deus prosperou, que eu nunca vi coisa igual.
E aquele povo fez pela igreja, durante as reformas, as construções que eu nunca vi coisa igual. Mas o dia que ele virou a cabeça também, Deus simplesmente tirou a mão e aí do jeitinho que Deus falou. Aonde eu quero chegar com isso? De que quando a gente é íntimo de Deus, e eu me lembro que quando Deus tocou, eu conversei com Deus sobre esse assunto, eram as manhãs de sábado que a gente recebia os meninos do seminário e dividia o que a gente não tinha, irmão. A gente tinha que receber 6, 7 moços que estavam lá no seminário. Eles não queriam ir para a igreja nenhuma, queriam vir todos lá para a nossa igreja. E a gente tinha que dividir o pouco que a gente tinha com eles. Mas no sábado de manhã da consagração, nós estávamos orando. E tudo que eu pedia para Deus era isso: Deus abençoe esse povo e prospere esse povo. Aquele povo triste, cabeça baixa, abatida, a igreja cheia de problema, cheia de dívida. Mas a intimidade com Deus faz a diferença. Devo lhe dizer que tudo isso que Deus falou aconteceu exatamente assim. Quando tudo estava pronto, quando aquilo estava, pelas nossas limitações, aquilo estava pronto, bonito. Eu estou saindo para o supermercado, quando eu paro em frente à igreja, tem um carro branco parado, tem uma família descendo, tem alguém fazendo foto, e alguém diz: há 30 anos eu entrei dentro desta igreja, e hoje eu vim matar a saudade desse lugar. Aleluia. A nossa visão determina a nossa ação, e a nossa intimidade com Deus determina a nossa visão. Por que que a gente não cresce espiritualmente? Porque a nossa intimidade com Ele está comprometida. É impossível Deus nos dar uma visão maior do que o que a gente tem, do que o que a gente imagina, se a gente não tem intimidade com Ele. E deixa eu dizer aos senhores algo aqui que me vem ao coração. Engana-se, achando que se formos íntimos, Deus vai nos prosperar para ter. A nossa intimidade com Deus é uma visão para abençoar. Prosperidade bíblica é a gente não precisar dos outros, é ter o suficiente para sobreviver. Mas o compromisso de Deus é cuidar da gente nessa terra. Mas nesse assunto específico, a intimidade de Deus e a visão que Ele nos dá é para que a gente seja bênção para aqueles que precisam de nós. Imagine os senhores, quantos testemunhos, e você pode ter isso, de pessoas que estão caminhando pela rua, e de repente alguém ouve uma voz, entra nessa casa, ou procura alguém, ou fale com alguém. Imagino que falando aqui você já teve essa experiência. Essa intimidade que Deus deseja dar a nós. O detalhe é que a gente foi ficando tão artificial, que para muitos de nós hoje o que conta são os encontros, os eventos, os congressos. E as somas de bênção que a gente tem é a quantidade de congressos que a gente participou. É a quantidade de salto que deu num culto, a quantidade de língua estranha que falou. Deus quer algo maior. Deus quer intimidade contigo para te revelar a bênção para aqueles que precisam. Imagine quem caminha contigo no dia a dia, no trabalho, seu colaborador, ou fornecedor, ou patrão, ou um colega de trabalho, que no dia a dia está trabalhando contigo, e às vezes sorrindo, mas por dentro arrebentado. Se você tem intimidade com ele, Deus pode te revelar, e você se aproximar, você imagina um abraço que cura. Então eu volto a dizer o que já disse muitas vezes: imagine as ruas dessa cidade, os milhares de assembleianos andando por estas ruas tão cheios de Deus, tão íntimos de Deus, ao ponto de ir andando pelas ruas da cidade e Deus ir mostrando, dando visões, orientações: entra aqui, fala ali, vai lá. Não é para dizer que a Assembleia de Deus faz isso,
é para o nome dele ser glorificado. Ele nos abençoa para a gente abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Turabacai te queimar, turabachandarabagai. A intimidade com Deus não faz a gente orar só a hora que precisa. A intimidade com Deus não faz a gente só clamar quando a gente necessita. Mas eu quero profetizar esta noite, porque hoje, enquanto eu falava com ele, ele falou isso ao meu coração. Você vai se surpreender se desejar, se permitir que ele seja íntimo seu. Ao ponto de você estar falando com ele e de repente alguém se incomodar, ou um incômodo bom, né? Se assustar de ver você cheio da glória de Deus. Você imagine lá na sua casa, a esposa chegar e se assustar. O que está acontecendo? O que você tem? Estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Os filhos, pai e mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo em casa? Estamos sentindo a glória de Deus. Os pais ouvirem os filhos nos quartos e ao entrarem lá, ver os filhos íntimos falando com ele. Oh, rabagai, teramanda, rabagai. Talvez a maior necessidade que a gente tem nesses últimos dias é a intimidade para ouvir a voz dele falando com a gente. Precisamos terceirizar isso e chamar fulano, fulana, cicrano, que canta, que prega, para vir aqui falar o que a gente já poderia estar fazendo entre nós mesmos. É muito bom os ajuntamentos e eu não sou contra. É muito nobre os ajuntamentos e eu não sou contra. Pelo contrário, até gosto que tenha. Mas desde que isso não seja a única coisa que a gente tenha. Eu disse esses dias, estava viajando com o pastor Percy para o Mato Grosso, eu fiz esse comentário. Hoje, o maior desafio de todos nós é a falta que a gente tem do temor a Deus. Esse é o maior desafio que a gente tem. E esse temor não é só no dia a dia de cada um de nós. Esse temor é de liderança, esse temor é de líderes, esse temor é de liderados. Esses escândalos todos que a gente vê por aí. Isso é a grande falta do temor de Deus. Uns que roubam, outros que adulteram, outros que... Falta do temor de Deus. Perde o temor de Deus, vira presa fácil do inimigo das nossas almas. E eu estava dizendo a ele, porque conheci ele solteiro ainda, né? E a gente estava num momento assim que nós estávamos nos alegrando, conversando sobre bons momentos. E eu disse que houve um tempo em que os crentes que erravam, fracassavam, por alguma razão, eles tinham medo de ir na igreja. Numa Santa Ceia, ele só ia depois que ele se consertava, porque ele tinha medo de ir num culto de Santa Ceia. Porque quando a glória de Deus tomava conta do ambiente, a intimidade dos crentes era tamanha que ninguém tocava no corpo, ninguém tocava no sangue, se estivesse indigno. O temor era tanto que os crentes vinham à frente, pegavam os microfones e se consertavam, pedia perdão à igreja, pedia perdão aos outros antes de tocar no pão e no cálice. Perdemos a intimidade. Perdemos algo tão precioso. Somos movidos por qualquer coisa, menos pela intimidade com Ele. E hoje, enquanto eu falava com Ele, me veio um sentimento na minha alma,
E eu pude me derramar aos seus pés, e eu disse: Deus, eu não sei qual é o custo disso, mas nós precisamos voltar urgentemente a ter essa intimidade com o Senhor. Dos crentes não serem motivados a falar em línguas e a glorificar, mas entrarem nos recintos e serem impactados pela glória do Senhor, a tua presença que vai estar lá. Havia exageros, mas esses exageros fazem falta, porque crentes, e quantas vezes vimos isso, pessoas caídas pelo chão, arrebatados em espírito, ninguém ousava se aproximar, porque quando se aproximava, outra era tomada em profecia e dizia: não toque, eu arrebatei, estou mostrando coisas. Diminuiu a nossa visão, porque diminuiu a intimidade. Aumentou a frieza espiritual, porque diminuiu a intimidade. Aumentou os problemas, porque diminuiu a intimidade. Aumentou as dificuldades, porque diminuiu a intimidade. Esta noite Deus nos põe aqui dentro e chama a responsabilidade. Eu não sei se você pode fechar os seus olhos e curvar a sua fronte, sei lá, se por 1 minuto talvez. Eu quero te desafiar a buscar a presença dEle esta noite onde você está. Ele ainda está por aí? Consegue ainda sentir a presença dEle, o toque dEle? Ou a poeira da vida já apagou o brilho da glória dEle na tua vida? Ou a poeira da vida já apagou o brilho da manifestação do Espírito Santo na sua vida? Ainda tem lágrimas, ainda tem línguas estranhas, ainda tem profecias, ainda produz o fruto do Espírito, ainda tem os dons espirituais. Será que Ele pode confiar visões a nós, visões de coisas grandes para uma igreja íntima dEle? Foi o que eu pedi para Ele hoje à tarde. Ele disse: meu filho, não sou eu, dependo de quem me busca, dependo de quem clama. E eu disse a ele que os senhores estariam aqui esta noite. O rabacante ramandagabachada rabacanto rabagai. O rabacante rimiandarabacanto rabacanto rabagai. O ramandarema. Sinto uma brisa celestial sobre esse ambiente esta noite. É como se uma névoa tomava conta desse ambiente. Sinta o frescor da presença de Deus na sua vida, a glória dEle que te toque esta noite. Você vai perceber que está voltando as lágrimas nos olhos. Você vai perceber que está voltando o desejo de falar em línguas estranhas. Você vai perceber que está voltando o desejo de profetizar. Você mesmo vai entender que já foi e não é mais. Você mesmo vai compreender que já pode e não pode mais. Receba de Deus a unção esta noite que desce do céu.
Receba de Deus uma unção específica, para que Deus abra a sua visão, e você seja cheio dessa glória, desse Espírito que te motiva a ver as visões de Deus. Uramandara Bashandarabakai. Eramanda Garabaharabacantuριanda Rabagai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto como que brasas aqui aonde eu piso. É como que se esse lugar onde estou pisando estivesse com brasas aqui. A glória dele está neste lugar. Urabacai tequeremanto rabachandarabagai. Experimente dar glória a Deus aí onde você está. Experimente misturar com aleluia. Experimente falar em línguas estranhas. Experimente deixar uma lágrima rolar. Jesus está renovando esta noite propósitos contigo, renovando projetos, renovando os sonhos, ressuscitando os sonhos e te colocando de volta onde Ele queria, do lugar onde você nunca deveria ter saído, que era o centro da vontade dEle, para Ele te usar, para Ele te usar, para Ele te usar, para Ele te usar. Oramandaharabakai, tequeremandarabagai. Oramandarabashandarabakai. Urimiahasi, kenturi mi conte que manturamanda gabashai. Urimiahai, de que manturi mi canturamante canturamanda gabashandarabagai. Esteja em pé. Eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo, que vem aos meus ouvidos e diz: agora deixa comigo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eramandagabashadarabagai. Eramahashiorebakai. Tekeremantu kemanturamantebashadarabagai. Você acredita que se vier aqui à frente te ajuda? É um momento de você tomar uma decisão. Onde você está, Deus está te visitando. Mas quem sabe você deseja vir aqui orar comigo aqui à frente. Se você deseja, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Urabacai tequeremanderebachanteribianderebaharabacarabagai. Eramaharamai. Eriminoquemianturamandagabachandarabacarabagai. A intimidade com Ele é só para quem deseja, só para quem quer.
Aleluia. Ser íntimo dele é só para quem deseja, é só para quem quer. Aleluia. Entenda que a glória dele se derrama, mas só se manifesta no coração que se quebranta. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Urabacai te queremahar abacai surabagai. Aleluia, aleluia. É tão forte o que acontece aqui, que eu não sei como terminará esse culto hoje. Eu não sei como você retorna para sua casa e o que vai ser o amanhã. Mas está acontecendo um reboliço esta noite aqui. Deus está mudando rumos, propósitos, visões, projetos. Urabachai, remahá, dequeremai. Aleluia, 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 aleluia. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, nosso eterno Salvador, para a honra e para a glória do teu nome que é precioso, Pai, eu mais uma vez estou aqui diante do Senhor e agradecido pelo privilégio de conseguir te servir esta noite. Talvez hoje seja um dos dias mais difíceis que já atravessei nesses últimos, mas o Senhor, Pai, me deu graça de vir congregar, e eu preciso lhe agradecer, porque eu queria estar debaixo desta nuvem de glória. Eu preciso, Pai, eu necessito. Hoje foi um dia em que as forças parecem que se foram. Eu preciso da tua glória, eu preciso da tua presença, da tua manifestação, Pai. E vir para este culto e ver o que o Senhor está fazendo aqui esta noite. Eu preciso entender que o Senhor está renovando as nossas forças como a águia. Então eu oro por esta igreja e por este povo, Pai. Querido Deus, nós precisamos voltar a ter temor de Ti, para ter intimidade com o Senhor. Afasta todas as obras das trevas, repreenda Satanás, o inimigo, repreenda os demônios. Senhor, faça brilhar de volta o brilho da tua glória na vida desta irmã, deste irmão, desta irmã cheia de projetos e sonhos, ministérios, e que hoje simplesmente deixou tudo de lado por razões, mas o Senhor nos coloca aqui dentro hoje para renovar sonhos e projetos. Urabachandarabagai, Senhor da glória, o teu Espírito fala aos meus ouvidos, e eu preciso profetizar este povo esta noite, que a partir da data desse dia, nós nunca mais seremos os mesmos aqui. Vai acontecer algo tão extraordinário dentro dessa cidade, dentro desta igreja. E estes crentes cheios do Espírito Santo, Pai, vão começar a incomodar em casa, no trabalho, na rua, onde estiverem, porque a tua glória vai se manifestar na vida deles. Serão crentes cheios do Espírito Santo lá no trabalho, lá na empresa, lá na escola, onde estiverem. Oh Pai, aleluia. A intimidade contigo vai fazer a gente ver coisas que a gente nunca viu, sentir o que a gente nunca sentiu. Meu Deus, há um tempo de glória. É um tempo de glória, 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 Pai. Eu não sei, meu Deus, o que nos reserva no amanhã, mas eu sei que hoje o Senhor nos coloca aqui dentro. A minha carne dói, meus ossos, Senhor, dói o corpo, Pai, porque a tua glória, há uma intensidade da tua glória dentro desse ambiente.
Querido Deus, encha, enche. Encha agora, Senhor, encha, Pai, enche. Ó Senhor, que volte as profecias, que volte os dons espirituais manifestados, que volte a alegria, que volte a glória, que volte o mover. Urabacai, teramanda, rabachanda, rabacanturianda, rabagai. Enche os teus filhos do teu espírito. Iramandaga baixanda rabagai. Uramandaga baixanda rabagai. Uribicanturianda rabaha rabagai. Turabachanda rabagai. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Onde houver um coração quebrantado, onde houver um coração quebrantado, onde houver lágrimas nos olhos, onde houver línguas estranhas, onde houver intimidade, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Urabacanda rabaganda rabagai. Uribicanto. Urabacai, tequeremanda gabasurianda rabachanda rabacarabagai. Uriarabate quemiando rabachanda rabaclama rabacanto rabahanda rabagai. Uribicanta rabaha rabaclama e diribianda rabachanda rabagai. Os anjos de Deus sobem e descem nesta casa esta noite. Aleluia. Há uma glória sobre esse ambiente que Deus reservou exclusivo para a tua vida. Se você pode, se não te constrange, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã que está ao seu lado e profetiza dizendo: seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver o que é que vai acontecer com esse abraço carinhoso.
Uribiahara bacantura bacanteira bandagabachanda rabagai. Uribiahara bacantura. Uribicante canturibiahara bandagabachanda rabacanturianda rabagai. Uribicante rabachanda rabaclama rabagai. Aleluia, aleluia. E esta não é uma glória só para nós. O Espírito me faz entender e saber que existem lares cuja transmissão está sendo alcançada, que as famílias estão prostradas, que a glória de Deus está sendo derramada lá. Oh, aleluia. Querida igreja, eu creio que Jesus está muito perto de arrebatar a sua igreja. E um dos grandes sinais é que nós viveríamos esse grande mover. Eu quero acreditar que hoje Jesus já deu um sinal, uma mostra do que é que Ele quer que cada um de nós tenha e viva intimidade, cheio do Espírito Santo, para ouvir o toque da trombeta. Bendito é o nome precioso do Senhor. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. Por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz.